Setembro Amarelo é o mês de prevenção e combate ao suicídio, um assunto importante e que precisa ser debatido. O Setembro Amarelo ele é importante para que a gente possa falar de um assunto e trazer conhecimento para a sociedade de um assunto que é tabu, né? E que muitas vezes as pessoas, quando se deparam com pessoas que pensam em suicídio, elas não sabem o que fazer. O fulano falou que pensa, né, em se matar, que queria morrer, aí a pessoa, nossa, isso é falta de Deus, você deveria ocupar o seu tempo, você é privilegiado, você tem uma vida boa. E muitas vezes a pessoa que está pensando em suicidar, ela, de uma certa forma, ela já se sente culpada o suficiente, exatamente por esse discurso social, ela fica embotada, e isso impede que a pessoa tenha coragem de pedir ajuda, o que muitas vezes leva a pessoa se sentir sozinho com aquele problema e às vezes acaba cometendo realmente o suicídio. A ideia de suicídio não está apenas associada à depressão. A psicóloga Mariana Rios explica como identificar os sinais. Pode ser oriundo de um trauma, a pessoa começa a ter ideação suicida, a pessoa muitas vezes passa por um divórcio ou tem uma perda do padrão familiar, um desemprego, né? O suicídio de forma passional acontece bastante. Minha namorada terminou comigo, eu estou perdendo a razão de viver e tudo mais. Então é bacana ficar atento à mudança de comportamento daquela pessoa, aquela pessoa que começa a ficar mais embotada, mais fechada em si, que evita estar falando ou que muitas vezes manifesta os gatilhos, né, os sinais de alerta, que são: a minha vida é muito difícil, eu tô cansado de viver, eu queria dormir, nunca mais acordar. E muitas vezes as pessoas carregam a ideia de quê? De que cachorro que late não morde, mas quem fala comete o suicídio sim. A ajuda profissional é extremamente importante para lidar com o assunto e o Setembro Amarelo vem de encontro para acabar com a rotulação sobre o suicídio. Quebrar os tabus, de fazer com que as pessoas que estão sofrendo, elas consigam realmente pedir ajuda e que elas tenham ajuda, que elas não sejam julgadas por estar em sofrimento emocional. A gente precisa também quebrar essas barreiras na busca da ajuda profissional em relação ao adoecimento psi, né? Muita gente tem tabu com psicólogo, tem tabu com psiquiatra, né? Acha assim, eu não sou louco, para que eu vou procurar um psicólogo? Então, assim, o psicólogo, ele tá ali para ajudar a pessoa a canalizar bem as emoções, ele tá ali para ajudar as pessoas a encontrar uma saída. É uma ciência, a psicologia é uma ciência que tem uma escuta técnica e tem técnicas para conseguir ajudar a pessoa a circular melhor com as suas emoções. Há 19 anos, o pastor e teólogo Ricardo Marquezine passou por uma situação na família. Ele encontrou apoio com os amigos e principalmente com a religião. Para nós, foi uma surpresa, assim. Meu pai falava, vez ou outra, a respeito de tirar a vida, a gente sempre tomando cuidados com ele, levando ao médico, nunca deixando sozinho. Contudo, aconteceu e na época pouco se falava sobre o assunto, sobre o suicídio, né? Meu pai tinha depressão, sofreu depressão durante 22 anos, pouco se entendia, pouco se explorava sobre alguém que estava doente mentalmente e queria tirar a própria vida. Mas para nós foi difícil, foi muito difícil lidar com a situação, com a perda em si, e não foi fácil. Contudo, para nós um suporte muito importante foi a fé, foi a igreja, né, os amigos, os irmãos da fé que nos apoiaram, nos acolheram. Durante o mês de setembro, o pastor procura falar sobre o assunto na igreja, a fim de sempre ressaltar o valor da vida. A depressão agora é um assunto mais comum, muita gente sofre com isso, é uma doença mental, as pessoas não veem, e vez ou outra alguém pede ajuda, alguém com síndrome do pânico, alguém com uma depressão profunda, pede ajuda para a gente, algum aconselhamento, né, algum auxílio pastoral, e a gente, na medida do possível, incentiva a procurar uma ajuda profissional, psicólogo, um psiquiatra, né, e unir o auxílio da fé a essa ajuda também. Então a gente ajuda e incentiva a procurar um médico. Nós cremos que Deus pode trazer um ânimo a mais, né, a fé pode trazer um ânimo a mais, que às vezes a pessoa está precisando e não consegue buscar em alguma outra coisa.